A valsa é filha das brumas da Alemanha e irmã das louras valquírias do norte. Talvez sobre essas regiões do gelo, com os doces esplendores da neve, o céu derrame alguma da serenidade e inocência que fruem os bem-aventurados. Talvez que os povos da fecunda Germânia, quando vão ao baile, mudem o temperamento com que marcham à guerra e façam correr nas veias cerveja em vez de sangue. A ser assim, pode a valsa ter naqueles países as honras de uma dança de sala. Em outra latitude, deve ser desterrada para os bailes públicos, onde os homens gastos vão buscar as sensações fortes que o ébrio pede ao álcool. Há nessa dança impetuosa alguma coisa que lembra os mistérios consagrados a Vênus pela Grécia pagã, ou o delírio das bacantes quando agitavam o tirso. Na frase do grande poeta, a valsa impura e lasciva, desfolhando as mulheres e as flores. Nunca a linguagem que esse rei da palavra chamado Victor Hugo subjuga e maneja com um brioso corcel, prestou-se à mais eloquente expressão do pensamento. É realmente a desfolha da mulher, a despolpa de sua beleza e de sua pessoa, o que a valsa impúdica faz no meio da sala, em plena luz, aos olhos da turba ávida e curiosa. As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se arrebatadas no turbilhão. Há uma delícia, uma voluptuosidade pura e inocente nessa embriaguez da velocidade. Aos volteiros rápidos, a mulher sente nascer-lhe as asas e pensa que voa, rompe-se o casulo de seda, desfralda-se a borboleta. Mas é justamente aí que está o perigo. Esse enlevo inocente da dança entrega a mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, que ela sem querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e traspassando com as tépidas emanações de seu corpo. O que é a valsa? Mostrava-o aquele formoso par que girava na sala e ao qual entretanto defendia os olhos maliciosos a casta e santa auréola da graça conjugal com que Deus os abençoara. Fernando arrependia-se de ter cedido ao desejo da mulher e começava ele um dos impertérritos valsistas da corte a recear a vertigem. Seu olhar alucinado pelas fascinações de que se coroava naquele instante a beleza de Aurélia, tentou desviar-se e vagou pela sala. Voltou, porém, atraído por força poderosa e embebeu-se no êxtase da adoração. Quando a mão de Aurélia calcava-lhe no ombro, transmitindo-lhe com a branda e macia pressão o seu doce calor, era como se todo o seu organismo estivesse ali, naquele ponto em que um fluido magnético o punha em comunicação com a moça. Depois, essa estranha sensação tornou-se ainda mais intensa. Já não tinha a consciência de si para perceber distintamente a pressão dos dedos em seu ombro. O que se passava nele era uma verdadeira intuscepção da forma peregrina dessa mulher, que ele via em face, mas sentia dentro de si. Aurélia não consente, como as outras, que seu cavalheiro a aconchegue ao peito. Entre os bustos de ambos mantém-se a distância necessária para que não se unam com o volver da dança, e tanto que deixam passagem à claridade do gás. Entretanto, a sensação viva que Fernando experimenta nesse momento é a do contato estreito, íntimo, do talhe palpitante da moça, como se o tivesse fechado em seus braços. Sua alma, semelhante ao modo que concebe a cera branda, vazava em si a formosa estátua e recebia o seu toque mavioso. Se o colo de Aurélia pulsava rápido no ofego da valsa,
embora os rofos do decote nem de leve roçassem o colete. Ele, fechando os olhos e recolhendo-se, palpava em seu peito a rija galga do seio voluptuoso. Se um retraimento lascivo peculiar à raça felina imprimia ao dorso de Aurélia uma flexão ondulosa que, dilatando-se no abalo nervoso, brandia o corpo esbelto, essa vibração elétrica repercutia em todo o organismo de Seixas. Era uma verdadeira transfusão operada pelo toque da mão da moça no ombro do marido e da mão deste na cintura dela, mas sobretudo pelos olhos que se imergiam e pelas respirações que se trocavam. Não há flor de aroma delicado como a boca pura e fresca de uma moça. Outros perfumes conhecemos mais vivos, alguns fortes e excitantes. Nenhum tem a maga suavidade de um hálito de rosas, fragrância de sua alma, que Aurélia infundia nos lábios do cavalheiro. Nesse deleite em que se engolfava, teve Seixas um momento de recobro e pressentiu o perigo. Quis então parar e pôr termo a essa prova terrível a que a mulher o submetera, certamente no propósito de o render a seu império, como já uma vez o fizera naquela noite do divã, noite cruel de que ainda conservava a pungente recordação. Para preparar a parada, conteve a velocidade do passo. Percebeu Aurélia o leve movimento. Se não teve a repercussão do pensamento do marido antes que este o realizasse. Os lábios murmuraram uma palavra súplice. Não. As pálpebras ergueram-se. Os grandes olhos, cheios de luz e de amor, inundaram o semblante de Seixas e cerraram-se logo, levando-lhe toda a vontade e consciência, como uma onda que, depois de espraiar-se, reflui, trazendo no seio quanto encontrou em sua passagem. Seixas abdicou de si e arrojou-se novamente no turbilhão. Tudo isto se passara em breves momentos, durante o espaço que o par valsante levara para descrever pelo vasto salão 2 ou 3 elipses. Nos 4 cantos da casa havia para ornato altas jardineiras de bronze verdadeiro e de trabalho artístico, lembrança de Aurélia que as encomendara da Europa. Eram grupos agrestes, onde se tinham disposto os lugares dos vasos, mas estes, em vez de flores, recebiam plantas vivas, que formavam assim um bosque a cada ângulo da sala, concorrendo para dar-lhe o aspecto campestre que tanto se aprecia agora e com razão. Há nada mais encantador do que trazer o campo para dentro da cidade e até da casa, do que entrelaçar com as magnificências do luxo as galas inimitáveis da natureza? No enlace da valsa, o lindo par, ansioso de espaço e sentindo-se apertado na sala, alongara a elipse até a extremidade, voltando por detrás de uma das jardineiras, onde não estava ninguém naquela ocasião. Houve um ápice, rápido como o pensamento, em que o par achou-se oculto pelas longas palmas de uma musácea que se arqueavam graciosamente em uma umbela. Nesse momento, um relâmpago cegou-os a ambos. 2 rosas se embalam cada uma em sua haste à aragem da tarde, inclinam de leve o cálix e frisam-se roçando as pétalas. Assim tocaram-se as frontes de Aurélia e Fernando, e os lábios de ambos afloraram-se no sutil perpasse. Foi um relance. O elegante par sumira-se atrás da folhagem e já emergia da sombra e nadava na claridade deslumbrante da sala que ia de novo atravessar na elipse fugaz. Mas Fernando sentiu na face um sopro gelado. Olhou. Aurélia estava desmaiada em seus braços. A gentil cabeça, ao desfalecer, não vergara para o peito, como se prendesse o ímã dos olhos que a enlevara, inclinou a espádua do cavalheiro, com o rosto voltado para ele. Os lábios decorados moviam-se brandamente, como se sua alma que ali ficara estivesse conversando com a outra alma que ali passara. Seixas ergueu a mulher nos braços e levou-a da sala.
5. No meio do alvoroço causado pelo incidente, enquanto acudiam médicos, vinham os sais e corriam as amigas, umas inquietas e outras curiosas. Choviam os comentos. Que imprudência! Aquele desespero eu logo vi. E ela, que não tem costume de valsar, quis fazer-se de forte. Não é, senhora, aquilo foi o vestido. Não vê como acocha a cintura? Ora, romantismos, dizia Lísia com um muxoxo. Muxoxo Tensei? E acrescentou para Adelaide. Acredita no desmaio? Pensa que foi fingimento? Requebruscou o marido. Queria que ela a carregasse no meio da sala e à vista de todos. Gosta de mostrar que Seixas a adora e derrete-se por ela. Pudera não, uma boneca de 1000 contos. Nesse tema continuou a menina, que tinha a balda muito comum de falar como um realejo, pensando que assim abismava os outros com um espírito gasoso, quando ao contrário aguava o que a natureza lhe dera. Entretanto, Seixas tinha conduzido a mulher ao toucador e deitara o belo corpo desmaiado em um sofá. Estava inquieto, mas não aflito. No transportar, a moça havia sentido o calor de sua epiderme e o pulsar do coração. Não passava o acidente de ligeira síncope. Com efeito, antes que a inundassem de éter ou álcali e que lhe desatassem a cintura, Aurélia abriu os olhos e arredou com um gesto as pessoas que se apinhavam junto ao sofá. Não é nada, uma tonteira, já passou. O médico que tomava-lhe o pulso confirmou, limitando-se a recomendar, além do repouso, o desafogo do vestido para respirar melhor. Não é preciso, basta que me deixem espaço, respondeu Aurélia. Retiraram-se todas as senhoras e voltaram à sala. Dona Firmina demorou-se com intenção de não deixar a moça, mas esta pediu-lhe que a substituísse nas funções de dona de casa. Fernando fica. Vá para a sala e faça continuar a dança. Estou boa, não tenho nada. Se constrangerem-se é que me incomodam. Cismarei que estou doente. Dona Firmina riu-se, inclinou-se para beijar a moça na testa e voltou à sala. Ao aproximar-se da porta, viu alguns curiosos que espiavam para dentro e cerrou as duas bandas, fechando-as com a aldrava. Aurélia ficara deitada no sofá, de costas, na posição inclinada em que Seixas a colocara sobre as almofadas. Quando Dona Firmina afastou-se, ela cerrara outra vez as pálpebras e engolfou-se no sonho delicioso a que a tinham arrancado. Sua mão tateou hesitando pela borda do sofá e encontrou a de Seixas, que estava sentado junto dela e contemplava a formosa mulher, ainda mais bela nesse langue delíquio do que em suas deslumbrantes irradiações. Eu caí na sala? Murmurou Aurélia, sem abrir os olhos e corando de leve. Não, respondeu Seixas. Quem segurou-me? Podia eu confiá-la a outro? Disse Fernando. Os dedos da moça responderam apertando a mão do marido. Do marido. Quando vi que tinha desmaiado, tomei-a nos braços e trouxe-a para aqui. Para onde? Para seu toucador. Não reconhece? Não me lembro. Seixas calou-se. Aurélia permaneceu na mesma imobilidade, com a mão do marido presa na sua, que às vezes, recebendo uma ligeira vibração, contraía-se. Nisto bateram discretamente à porta. Seixas fez movimento de erguer-se para ver quem era, mas Aurélia, ao fugir-lhe a mão que tinha na sua, ergueu-se em pé de um jato e, lançando os dois braços ao colo do marido, curvou sob esse jugo irresistível. Seixas foi obrigado a sentar-se outra vez, e Aurélia, deixando-se cair também sentada sobre o sofá, o retinha fechado na mimosa cadeira, enquanto dardejava à ponta o olhar colérico, erigindo o busto com a retração da serpe que enrista-se para o bote. Que se passava nesse momento no espírito da moça, exaltada pelas comoções dessa noite?
Afigurava-se a Aurélia que achara enfim a encarnação do seu ideal, o homem a quem adorava e cuja sombra a tinha cruelmente escarnecido até aquele instante, esvanecendo-se quando ela julgava tê-lo diante dos olhos. Agora que o achara, que ele aí estava perto dela, que tomara posse de sua vida, parecia-lhe no desvario de sua alucinação que o queriam disputar-lhe, arrancando-o de seus braços e deixando-a outra vez na viuvez em que se estava consumindo. Não, não quero, exclamou com veemência. Continuavam a bater. Podem abrir, Aurélia, e surpreender-nos. Ah, ele tá falando pra ela. Podem abrir, Aurélia, e surpreender-nos. Surpreender o quê, meu? Do que você tá falando? Surpreender? Como assim? Você tá falando que você vai levar um susto, é? Por eles abrirem a porta do nada? Ou que vão pegar vocês no flagra? Fazendo o quê, meu Deus? Oh, meu pai, que coisa é essa? Aí, exatamente, a Aurélia deu uma resposta boa aqui, ó. Que me importa a minha opinião dessa gente? Que me importa esse mundo que separou-nos? Eu desprezo, mas não consentirei que me roubem a meu marido, não. Tu me pertences, Fernando. És meu, meu só. Comprei-te, ó, sim, comprei-te muito caro. Fernando erguera-se como impelido por violenta distensão de uma mola e tão alheio de si que não ouviu o fim da frase. Pois foi ao preço de minhas lágrimas e das ilusões de minha vida, concluiu a moça, que ao movimento de Seixas soerguera-se também suspensa pela cadeira que lhe cingia o pescoço. Seixas dominara o ímpeto que o precipitava e conseguiu afogá-lo no seu escárnio, que é uma válvula para essas grandes comoções da alma. Sentou-se de novo e murmurou ao ouvido da mulher que o inundava com seu olhar. O lenço? O lenço? Repetiu a moça maquinalmente. E, acompanhando o seu lenço de rendas que jazia sobre o sofá, olhou como se buscasse nele explicação daquela singular pergunta do marido. Súbito estremeceu com abalo tão forte que a levantou em pé, soberba de ira e indignação. Não se desmanchara um só anel de seus cabelos que se cacheavam em torno da cerviz com a mesma correção, não se amarrotara nenhum dos folhos de seu traje vaporoso, e, todavia, quem contemplasse Aurélia nesse momento acreditaria na desordem do lindo vestuário. Tal era a exacerbação que perspirava de toda a sua pessoa. A aurora serena dessa beleza, ainda há pouco dourada dos níveos raios de luz coada pelo cristal fosco, transformara-se de repente na tarde incendiada pelos sinistros clarões da borrasca. A estrela fizera-se relâmpago, o anjo despira as asas celestes e vestira o fulgor lucífero. Aurélia soltou uma gargalhada. Tem razão. É o único amor que pode haver entre nós. A mão da moça que machucava convulsivamente o lenço ergueu-se para arremessá-lo a Seixas. Com as palavras de desprezo que acabava de proferir, mas foi apenas um simulacro. A meio do gesto, a mão retraíra-se com energia. Se fosse possível que eu decaísse de minha virtude e até da minha altivez, havia um homem a quem não me rebaixaria jamais. De todas as indignidades, a maior seria a profanação do único amor de minha vida. Com o síbilo da voz da moça, ao soltar estas frases, misturou-se o esgarço das rendas do lenço que ela acabava de despedaçar. Aproximando então as tiras do gás que ardia em uma arandela ao lado do espelho do toucador,
comunicou-lhes a chama e deixou-as consumirem-se sobre o mármore. Haverá quem, haverá, haverá quem acuse Seixas de ter, no momento em que a mulher lhe fazia confissão de seu amor e lhe oferecia um perdão espontâneo, proferido aquela palavra que envolvia um insulto cruel. Ele próprio, que pouco antes não achava uma expressão bastante eloquente para sua revolta, ali estava agora arrependido, com os olhos compassivos fitos na mulher que abria uma janela e encostava-se à sacada para banhar-se na brisa e na treva da noite. E não só arrependia-se, pela primeira vez duvidava disso a que ele chamava sua honra. Na mesma noite em que Aurélia lhe infligira a atroz humilhação desse consórcio monstruoso do sarcasmo com a vergonha, Seixas considerou-se impossível para semelhante mulher. Não poderia amá-la nunca mais, e ainda menos aceitar seu amor. Até o momento da revelação afrontosa, seu procedimento podia ser repreensível ante uma moral severa, mas não ia além de um casamento de conveniência, coisa banal e frequente que tinha não somente a tolerância como a consagração da sociedade. Desde, porém, que esse casamento de conveniência fora convertido em um mercado positivo, ele julgava uma infâmia para si envolver sua alma e afundá-la nessa transação torpe. Seu corpo sim estava vendido. Ele não podia subtrair ao indigno mister desde que havia recebido o salário, mas a alma nunca. Tivesse-o embora essa mulher na conta de um especulador sem escrúpulos, ele sentia que a honra não o abandonara, e que se outrora ia se embotando, esse acidente lhe restituíra o vigor. Foi este o pensamento que Seixas, sob a impressão das suspeitas relativas ao Abreu, enunciou de um modo vago a Aurélia no diálogo que tratava com ela no princípio da noite. Veio, porém, a valsa, e ele, subjugado pela beleza da mulher e por sua prodigiosa fascinação, esqueceu todos os protestos de dignidade. Só viveu na adoração do ídolo, a que não conseguira arrancar sua apostasia. O desmaio arrefeceu a exaltação do amante, sentado à cabeceira do sofá onde Aurélia se conservava deitada, com os olhos cerrados, apertando-lhe a mão por intermitentes pulsações nos dedos. Ela não se pôde esquivar a um reflexo que o reclamava. Aquela vertigem súbita na circunstância em que se dera e tão prontamente dissipada seria uma afetação? Não estaria a moça representando uma cena da comédia matrimonial que a divertia? Seixas, apesar da revolução que nele se havia operado nos últimos 6 meses, ainda não gastara de todos seus hábitos de homem de sociedade, para quem a vida é uma série de etiquetas e cerimônias regradas pelo uso. A rotina do salão não conhece os movimentos impetuosos e desordenados das paixões. Ali tudo se faz com regra e medida. Uma menina que desde os 7 anos se habitua a entregar os lábios às carícias dos amigos da casa recebe o seu primeiro beijo de amor com um pudor gracioso, mas sereno. E o homem que sulgara tantas bocas travessas como se fossem os cálices de cristal rosa onde libava goles de moscatel, esse homem que tivera em seus braços calmas e risonhas tantas namoradas, podia compreender que a ponta da asa de um ósculo, pois não fora outra coisa, causasse um desmaio? Aurélia tinha em suas relações com o marido, especialmente nos instantes de animação, gestos e atitudes de uma grande expressão dramática. Esses movimentos naturais não eram senão acenos das paixões e sentimentos de sua alma. Pareciam artísticos porque revestiam-se de uma suprema elegância. Seixas, admirando-os como poeta, suspeitava-os de teatrais. Por isso entrou a desconfiança de que Aurélia preparava-lhe, com todos aqueles rendimentos, uma nova humilhação igual,
se não maior do que a da noite do baile naquele mesmo toucador. Foi nessa disposição de espírito que penetrou como a lâmina de um estilete a frase comprei-o bem caro, que o lábio de Aurélia vibrava com viva entonação. Não ouviu mais nada. Fez-se em sua consciência um imenso deserto que enchia a só ideia do mercado aviltante. Pô, ele não ouviu, né, mano? Ele não ouviu que ela falou umas coisas depois disso. Tipo, ela não tava falando dos 30 contos, é? Não lembro direito. Ela tava falando de coisas sentimentais, sabe? Que ela comprou ali, entre muitas aspas, né? Entregando a felicidade dela, um monte de coisa. O cara tá sendo. Pô, mano, pior que eu entendo. Tipo, ele tá sendo meio que injusto com ela, mas ele também sofreu, tá ligado, velho? Mas eu tô mais do lado da Aurélia ainda, cara. Tipo, né? É. Bom, pelo menos eu tô feliz que agora esse livro tá se encaminhando pra algum lugar, finalmente. É o que parece, né? Ainda tá mais ou menos na mesma coisa, mas parece que tá se encaminhando pra algo, até porque tá quase acabando, né? Então vamos lá. O pensamento que o dominara antes da valsa e que um enlevo passageiro havia sopitado ressurgiu. Ele refugiou-se no sarcasmo, que desde o casamento era um derivativo às sublevações de sua cólera. Sem a intenção de injúria, somente como acerba ironia, soltou a palavra de que se arrependera. Entretanto, nossa, ele falou, né? Entretanto, Aurélia na janela derramava a vista pelo céu azul da atmosfera, onde se recortava o perfil das montanhas. Uma nebulosa vislumbrava o seu vago lampejo. A moça ficou olhando a um instante e cuidou ver o rasto de sua alma que subia ao céu. O ar da noite deve fazer-lhe mal, sobretudo agitada como está, disse Fernando timidamente. Julgando que a moça não ouvira, aproximou-se e repetiu sua observação. Engana-se, estou calma, perfeitamente calma, disse a moça, e, para exibir a prova de sua afirmação, deixou a sacada e expôs-se à claridade do gás. Tinha no semblante e em todo o aspecto a inalterável serenidade de que sabia revestir-se quando queria conter e domar os impulsos da paixão. Fernando deu um passo e ia talvez pedir-lhe perdão quando a porta abriu-se. A pessoa que batera antes, como não lhe abrissem, insistiu, mas desta vez resolveu-se a levantar a aldrava. Era Dona Firmina, que vinha saber notícias da moça. Bravo! Já de pé? E pronta para dançar, respondeu Aurélia, rindo-se. Aproximou-se do psique, compôs as ligeiras perturbações de seu traje, anelou um cacho dos cabelos, consertou os fofos da saia e tomou o braço do marido para entrar na sala. Não faça imprudências, Aurélia, disse Dona Firmina. Não tenho susto, agora estou preservada. A viúva não entendeu. Aurélia, afastando-se, atirou em voz rápida esta advertência ao marido, cuja fisionomia conservava os traços das comoções por que passara. Sejamos desgraçados, mas não ridículos. Tudo menos dar minha vida em espetáculo a este mundo escarninho. Todos estes incidentes foram curtos e sucederam-se tão breves que um quarto de horas depois do desmaio, Aurélia entrava no salão pelo braço do marido, tão fresca e viçosa como no princípio do baile, e ainda mais deslumbrante de beleza. Seus convidados, ao vê-la, caminharam a seu encontro, mas não puderam apresentar-lhe suas felicitações, porque a orquestra despejava o mesmo turbilhão da valsa de Strauss e Aurélia volteava à sala com o marido.
Que loucura! Foi a voz que se ouviu de todos os cantos. Seixas quisera demovê-la, mas ela o emudecera com uma palavra. É a reparação que o Senhor me deve. Valsaram tanto tempo quanto da primeira vez, e o mínimo alvoroço não agitou esses dois corações que ainda há pouco se confundiam na mesma pulsação e agora batiam isolados e cadentes, apenas agitados pelo movimento como ponteiros de relógios. Havia entre ambos um oceano de gelo. Acabada a valsa, Aurélia recebeu risonha as felicitações das amigas e convidados. Seixas, censuras e exprobações por ter consentido em dançar uma segunda vez com a mulher. Podia ser-lhe fatal, né? Era preciso curar-me da vertigem, acudiu Aurélia rindo. Ele tinha obrigação. E agora está curada? Perguntou o general. Oh, para sempre. O baile continuou cada vez mais animado. 6. Tinha saído o último dos convidados. Seixas voltava de conduzir ao carro Dona Margarida Ferreira. Aurélia, que o esperava, deu-lhe boa noite e ia retirar-se. Fernando a atalhou. Desejo dar-lhe uma explicação. É inútil. Não tive a intenção de ofendê-la. De certo, um cavalheiro tão delicado não podia injuriar uma senhora. Uma coisa desagradável que ouvi e que me afligiu profundamente tirou-me do meu natural. Não estava calmo. Em todo caso, referi-me unicamente à minha posição, sem desígnio de qualquer alusão. É a história de ontem que o senhor me está contando? Exclamou Aurélia e apontou para o mostrador da pêndula que marcava 2 horas. Tratemos de amanhã. Vamos dormir. Fazendo ao marido uma risonha mesura, a moça deixou-o na sala e recolheu-se a seus aposentos, onde a esperava a mucama para despí-la. Podes ir, não preciso de ti. Aurélia conservava de sua pobreza o costume de bastar-se para o serviço de sua pessoa. Como não gostava de entregar seu corpo a mãos alheias, nem consentia que outros olhos que não os seus lhe devassassem o natural recato, poupava sempre que podia a mucama, a qual já não estranhava esse modo. Fechada a porta por dentro, a moça em um instante operou a sua metamorfose. O traje de baile ficou sobre o tapete, defronte do espelho, como as asas da borboleta que finou-se no seio da flor. Surgiu dali, daquele desmoronamento de sedas, a casta menina envolta em seu alvo roupão de cambraia. Sentou-se no sofá onde estivera poucas horas antes com Seixas e ficou pensativa, até que levantou-se para ir correr a cortina ao quadro e acender a arandela próxima. Esteve contemplando o retrato e falou-lhe como se tivesse diante de si o homem de que via a imagem. Tu me amas, exclamou cheia de júbilo. Negues, embora eu o conheço, eu o vejo em ti e sinto-o em mim. Um homem de fina educação como és, só insulta a mulher quando a ama e com paixão. Tu me insultaste, porque o meu amor era mais forte que tu, porque aniquilava a tua natureza e fez do cavalheiro que és um déspota feroz. Não te desculpes, não. Não foste tu. Foi o ciúme, que é um sentimento grosseiro e brutal. Eu bem o conheço. Tu me amas. Ainda podemos ser felizes. Oh, então havemos de viver a dobro para descontar esses dias que desvivemos. Interessante. A gentil senhora apoiou-se à moldura do quadro e outra vez ficou pensativa. E por que não podemos ser felizes desde este momento? Ele está ali, pensando em mim. Talvez me espera. Basta-me abrir aquela porta. Virá suplicar-me seu perdão. Eu o receberei em meus braços e estaremos para sempre unidos. Um sorriso divino iluminou a formosa mulher. Ela desceu do estrado e atravessou a câmara de dormir,
com o passo trêmulo, mas afoito, e as faces a arderem. Chegou à porta, afastou o reposteiro azul, aplicou o ouvido, sorriu, murmurou baixinho o nome do marido, recordou as notas apaixonadas com que a Stoltz cantava a área da favorita "Oh mio Fernando". Afinal procurou a chave. Não estava na fechadura. Ela própria a havia tirado e guardara na gaveta de sua escrivaninha de arariba rosa. Voltou impaciente para procurá-la. Quando sua mão tocou o aço, a impressão fria do metal produziu-lhe um arrepio. Rejeitou a chave e fechou a gaveta. Não, é cedo. É preciso que ele me ame bastante para vencer-me a mim, e não só para se deixar vencer. Eu posso, não duvido mais. Eu posso, no momento em que me aprouver, trazê-lo aqui, a meus pés, suplicante, ébrio de amor, subjugado ao meu aceno. Eu posso obrigá-lo a sacrificar-me tudo, a sua dignidade, os seus brios, os últimos escrúpulos de sua consciência. Mas no outro dia ambos acordaríamos desse horrível pesadelo, eu para desprezá-lo, ele para odiar-me. Então é que nunca mais nos perdoaríamos, eu a ele. O meu amor profanado, ele a mim, o seu caráter abatido. Então é que precipitaria a eterna separação. Depois de breve pausa, continuou falando outra vez ao retrato. Quando ele convencer-me do seu amor e arrancar de meu coração a última raiz desta dúvida atroz que o dilacera, quando nele encontrar-te a ti, o meu ideal, o soberano de meu amor, quando tu e ele fores um, e que eu não vos possa distinguir nem no meu afeto, nem nas minhas recordações, nesse dia eu lhe pertenço. Não, que já lhe pertenço agora e sempre, desde que o amei. Nesse dia tomará posse de minha alma e a fará sua. Afastando-se, a moça levava ainda o pensamento de seu amor que subiu ao céu na primeira frase da prece da noite. Concedei, meu Deus, que seja breve, dizia ela cruzando as mãos de joelhos no escabelo e com os olhos em um crucifixo de prata e ébano. Terminada a prece, Aurélia fechou o gás, deixando apenas no toucador uma lamparina cujos frouxos vislumbres esclareciam o rosto do retrato. De sua cama, onde se acabava de aninhar como uma rola entre os finos lençóis de Irlanda. Irlanda, com I minúsculo, é um tipo de tecido? Com a cabeça no travesseiro, ela via pela porta aberta lá no toucador a imagem querida, e com os olhos nela adormeceu, passando como costumava de um sonho ao outro, ou antes continuando o mesmo e único sonho que era toda a sua vida. Os choques dessas duas almas que uma fatalidade prendera para arrojá-las uma contra a outra produziam sempre afastamento e frieza durante algum tempo. A remissão foi mais sensível e duradoura depois da noite do baile, porque também a crise fora mais violenta. Durante estas pausas, Aurélia observava o marido e assistia comovida à transformação que se fora operando naquele caráter, outrora frágil, mundano e volúbil, a quem uma salutar influência restituía gradualmente a sua natureza generosa. Ela adivinhava, ou antes via, que sua lembrança enchia a vida do marido e a ocupava toda. A cada instante, na menor circunstância, revelava-se essa possessão absoluta que tomara naquela alma. Havia em Fernando uma como repercussão dela. Sabia que a atenção do marido nunca a deixava de todo, embora a solicitassem assuntos da maior importância ou pessoas de consideração. Na sociedade, como em família, ela descobria através dos disfarces
o olhar que a buscava, muitas vezes no reflexo do espelho ou por entre uma fresta de cortina, e quando não era o olhar, o ouvido preso à sua voz. As flores que Seixas regava eram as hortênsias, suas prediletas, dela Aurélia. Quando aproximava-se do viveiro, os canários mimosos da senhora mereciam todas as suas carícias. No jardim, como em casa, os sítios favoritos fora ela quem os escolhera. Aurélia não gostava de Byron, embora o admirasse. Seu poeta querido era Shakespeare, em quem achava não o simples cantor, mas o sublime escultor da paixão. Muitas vezes aconteceu-lhe pensar que ela podia ser uma heroína dessa grande epopeia da mulher escrita pelo imortal poeta. No dia do casamento, sua imaginação exaltada chegou a sonhar uma morte semelhante à de Desdémona. Seixas renegara o poeta de seus antigos devaneios para afeiçoar-se ao trágico inglês, que ele outrora achava monstruoso e ridículo. Lia os mesmo... Não. Lia os mesmos livros que ela. Isso aqui não pode estar certo, nem sendo antigo, cara. Mas tá certo. Lia os mesmos livros que ela. Os pensamentos de ambos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido e confundiam. Aplaudiam reciprocamente, aplaudiam reciprocamente ou censuravam. Poucas mulheres possuíam, como Aurélia, esposo tão dedicado preso à sua vida. Seixas não estava ausente senão o tempo do emprego. O resto do dia passava-o em sua companhia, na intimidade doméstica ou nas visitas e reuniões. Desde os primeiros dias, no seu propósito de passiva obediência, o marido se impusera a tarefa de lhe dar uma conta minuciosa das horas passadas fora de casa, dos acidentes da viagem, dos encontros que fizera e até dos trabalhos da secretaria. Aquilo que não passava de uma ironia do marido veio a tornar-se um costume, e ela, que a princípio incomodara-se com a fingida subserviência, não pôde mais tarde dispensar essa confidência que lhe restituía a pequena fração da existência de Seixas vivida longe de si. Mas não era unicamente a possessão dela pelo amor que se operara em Seixas, era também a assimilação do caráter. Como todas as almas que se regeneram, a de Seixas exercia sobre si mesma uma disciplina rigorosa. Tinha severidades que em outras circunstâncias haviam de parecer ridículas. A desculpa, o inofensivo pretexto tomavam para ele proporções de mentira. A amabilidade constante e geral era hipocrisia. Os indiferentes não tinham direito senão à polidez e não podiam usurpar os privilégios da amizade. Algumas vezes Aurélia de parte o ouvira conversando acerca de outros, reprovar essa existência de negações e galanteios em que ele consumira os primeiros anos da mocidade. Em qualquer ocasião, revelava-se o seu modo grave e austero de considerar agora a sociedade e de resolver as questões práticas da vida. Como uma cera branda, o homem de coração e de honra se formara aos toques da mão de Aurélia. Se o artista que cinzela o mármore enche-se de entusiasmos ao ver sua concepção que surge-lhe do buril, imagine-se quais seriam os júbilos da moça, sentindo-se plasmar-se de sua alma a estátua de seu ideal, a encarnação de seu amor. Assim, apesar da esquivança que sucedera ao baile, o drama dessa paixão encaminhava-se com um desenlace feliz, quando um incidente veio complicá-lo, perturbando seu desenvolvimento e precipitando o desfecho.
Já se tinha desvanecido a impressão da cena violenta e voltava aos poucos à calma intimidade. Fernando saíra para a repartição. Ao chegar à cidade, avistou-se com um negociante seu antigo conhecido. Tá. Estimo muito encontrá-lo. Tenho uma boa notícia a dar-lhe. Aquele privilégio, afinal, desencantou-se. Qual privilégio? Perguntou Seixas, surpreso. Ora, já esqueceu? Não faz mais caso dessas ninharias? O nosso privilégio de minas de cobre. Ah, já sei, atalhou o moço, um tanto perturbado. Pois o Freud sempre conseguiu vendê-lo em Londres. Dera uma bagatela, 50 contos de réis. Em todo caso, é melhor que nada, porque do tal cobre de Minas, meu caro, eu já não esperava nem um tacho. Veio minha notícia pelo último paquete. Fazia atenção de procurá-lo todos os dias e faltou-me o tempo. Felizmente encontrei-o. Desculpe. Não há de que, senhor Barbosa. Deduzidas umas despesas que se fizeram, toca-nos a cada uma coisa de 15 contos e pouco. Quando quiser receber sua parte, é mandar-me a cautela que lhe passei. A cautela? Aposto que a vendeu. Não, devo tê-la em casa, pois à vista dela passar bem. Despediu-se o Barbosa e Seixas continuou seu caminho, mas distraído e perplexo. A notícia dada pelo negociante sugeria-lhe várias e encontradas reflexões. Aquele privilégio era um póstumo da antiga existência que findara-se com seu casamento. Começara a desenvolver-se a febre das empresas. Um espertalhão teve a ideia da exploração de umas minas de cobre de São Paulo e, para obter a concessão, lembrou-se de associar à especulação um negociante que fornecesse os fundos e um empregado que abrisse os canais administrativos. Seixas achava-se em relações com o Frois e veio a ser o empregado escolhido. A seu pedido e requerimento, subiu ao ministro como um balão cheio do gás de pomposas informações. O despacho não se demorou. O oficial de gabinete o alcançara fumando um charuto com seu ministro e dando-lhe os mais amplos esclarecimentos, não sobre a projetada empresa, mas sobre uma bela mulher por quem a excelência se apaixonara. Concedido o privilégio, tratou Frois de negociá-lo, muito esperançoso de obter pelo menos uns 300 contos. Mas essas esperanças mofaram, e os 3 associados chegaram a acreditar que suas minas de cobre em papel valiam menos do que o tacho velho pelo qual os cárcamos sempre dão uma meia pataca. Seixas não pensou mais nisso, e desde então ficou na ignorância das tentativas do Frois e de seus cálculos de probabilidade, até receber nesse momento a notícia da venda do privilégio que lhe trazia de repente e inesperadamente um lucro de 15 contos. O primeiro e o mais vivo momento em que Seixas produziu a notícia foi de alegria pelo ganho dessa quantia que tinha para ele um preço incalculável. Assaltou, porém, certo desgosto pela origem daquele dinheiro. A intervenção de um empregado público nesses negócios, se outrora lhe parecera lícita, já não era apreciada por ele com a mesma tolerância. Quaisquer, porém, que fossem seus escrúpulos, ele carecia desse dinheiro e julgava-se com direito de empregá-lo em serviço de tamanho alcance como era aquele a que o destinava, salva mais tarde a restituição da quantia por um meio indireto para descargo desses escrúpulos de consciência. Tomada esta resolução, sobreveio-lhe um receio acerca da cautelosa passada pelo negociante como capitalista da empresa. Não recordava-se de ter visto o papel desde muito tempo, talvez 3 anos. Onde a daria? Na queima que fizera em véspera de casar-se? Teria sido poupada essa inutilidade?
Grande importância devia Seixas ligar a esse negócio, pois estando já a trabalhar na repartição, interrompeu sua rigorosa assiduidade. Ponto. Meteu-se em um tílburi e correu à casa esperando achar-se em volta de 1 hora. Deviam ser 11 horas quando o tílburi chegou a Laranjeiras. Seixas, embora não pensasse em ocultar-se, desejava para não despertar a curiosidade que em casa não a percebessem de sua volta. Mandou para o tílburi a alguma distância e subiu sem rumor a escada particular que levava a seus aposentos. A porta do gabinete estava fechada interiormente, e ele esquecera essa manhã de levar a chave. Foi obrigado, portanto, a dar a volta pela saleta. Àquela hora, Aurélia e Dona Firmina costumavam estar no interior. Passaria sem que o vissem. Estranhou achar a porta da saleta cerrada, embora não fechada com trinco. Supôs que, não estando presa ao rodapé do ferrolho, o vento a tivesse encostado. Empurrou-a devagar e entrou, para estacar na soleira pálido e estupefato. No sofá colocado ao longo da parede que lhe ficava à esquerda, viu Aurélia sentada e conversando de um modo animado e instante com Eduardo Abreu, que ocupava a cadeira próxima e tinha a cabeça baixa. Erguendo os olhos sem animar-se a fitá-los na moça, deu o mancebo com o vulto transtornado de Seixas em pé na porta a encará-lo e levantou-se por um impulso irresistível. Foi então que Aurélia avistou o marido, cuja presença imprevista e semblante demudado a perturbaram, mas rápido, quase imperceptivelmente. Com a segurança que tinha de si, prontamente recobrou-se. "Pode entrar, Fernando", disse ela a sorrir. "Não quero perturbá-los", respondeu Seixas, desprendendo a custo a voz dos lábios secos. "O negócio é urgente", tornou ela, "mas pode bem suportar a demora de alguns minutos. Sente-se, Sr. Abreu." Seixas dera alguns passos automaticamente pela sala dentro. "Não foi hoje a repartição?" perguntou Aurélia para disfarçar a confusão dos dois, o marido e o hóspede. "Voltei à procura de um papel que me esqueceu. Com licença." Seixas aproveitara o primeiro ensejo para fugir desse lugar, onde temia representar alguma cena ridícula ou medonha. Fazendo um cumprimento a esmo, retirou-se apressado na direção de seus aposentos. Se até ali tinha necessidade de dinheiro, agora mais do que nunca. Foi direto à sua secretaria, abriu a gaveta onde guardava os papéis antigos, espalhou-os pelo tapete de mistura com outros objetos e, encontrando afinal a cautela que procurava, saiu precipitadamente pela escada particular. Parou na porta para deixar passar o Abreu que descia. Quando o viu longe, meteu-se no tílburi e voltou à cidade. Aurélia, Aurélia, logo que o marido retirou-se, estendeu a mão a Abreu, dizendo-lhe: "Não tenho direito de recusar, e espero que não me prive desta satisfação. Adeus, seja feliz." O mancebo apertou comovido a mão gentil que lhe era oferecida com tanta sinceridade e, balbuciando expressões de reconhecimento, despediu-se. Apenas ele desapareceu na escada. Aurélia dirigiu-se ao gabinete do marido. Bateu à porta e chamou. Não recebendo resposta, entrou. A primeira coisa que viu foi a gaveta da secretária escancarada e a ruma de papéis atirada sobre o pavimento. A moça certificou-se que Seixas não estava em casa. Adivinhou que saíra pela escada particular cuja porta fechara, levando a chave. Lançando um olhar aos papéis esparsos e resistindo à ânsia de conhecer aquelas relíquias de um passado que não lhe pertencia, encaminhava-se à porta para sair. Eis que descobriu entre maços de cartas um trabalho de tapeçaria.
Apanhou para examinar com simples curiosidade artística. Era uma fita de marcar folha de livro. Tinha bordado a fio de ouro de um lado a palavra amor, do outro lado em semicírculo o nome Rodrigues de Seixas, no centro do qual estava um monograma composto de um F e um A entrelaçados. Esta prenda de. Não, pode ser de Aurélia também, cara. Ih, rapaz. Quem que vem primeiro na chamada? Aurélia ou Adelaide? Adelaide, né? Porque é o D a próxima letra. Esta prenda de Adelaide Amaral e alusão ao próximo casamento feita na comunidade do apelido não diziam novidade a Aurélia. Ela sabia coisas talvez mais pungentes para seu amor, porém o tempo já as tinha expungido da memória. Eram a cicatriz que essa lembrança crua veio reabrir e ulcerar. Todo aquele passado doloroso de que mal começava a desprender-se surgiu de novo ante ela como como um espectro implacável. Curtiu novamente em uma hora que ali esteve imóvel todas as aflições e angústias que havia sofrido durante 2 anos. Esta fita escarlate queimava-lhe os olhos e os dedos como uma lâmina em brasa, e ela não tinha forças para retirar a vista e a mão das letras de ouro e púrpura que entrelaçavam com o nome de seu marido o nome de outra mulher. Afinal, irrompeu a indignação. A seda rangiu entre as mãozinhas crispadas que debalde tentaram espedaçá-la. Não conseguindo, eu tô penando aqui. Não conseguindo o seu intento, a moça levou à boca a fita. Num soberbo ímpeto de cólera, cortou com os dentes os fios que teciam as letras e dilacerou a prenda de sua rival. Atirou então de si com asco os fragmentos, mas em lugar onde não escapassem à vista do marido, foi encerrar-se em seu toucador. Seixas entrou. Seixas entrou à hora habitual de ordinário. Seixas Seixas entrou à hora habitual. De ordinário passava pela saleta, onde sempre encontrava a mulher, que já vestida para a tarde vinha esperá-lo. Trocavam algumas palavras depois do que ele ia ao seu quarto preparar-se para o jantar. Nesse dia subiu pela escada particular. Já estava senhor de si, mas quis evitar o encontro, naturalmente porque necessitava daqueles momentos. Efetivamente, logo que chegou ao gabinete, sem dar-se ao trabalho de apanhar os papéis que jaziam pelo chão, nem aperceber-se dos fragmentos da fita que estavam em cima da secretária, abriu a gaveta de segredo, tirou um livrinho de notas de que extraiu alguns algarismos. Sobre estes começou uma série de cálculos e operações que o absorveram até o momento de chamá-lo o criado para jantar. Aurélia não podia ocultar sua irritação. Crivou o marido dos remoques e epigramas. Nem a inofensiva Dona Firmina escapou a essa veia sarcástica, mas o alvo principal foi Adelaide, sobre quem choveram as alusões. Seixas mostrou-se indiferente às provocações, deixou passar os mostejos sem redarguir, mas sua fisionomia desdenhosa e sobranceira opunha à exacerbação da moça fria e surda resistência que ainda mais a irritava. Pronto, então agora a gente voltou ao que estava antes. Tava tendo um progressozinho e agora ficou assim de novo. O orgulho contrariado de Aurélia acerava o gume às suas armas para abater aquela atitude de ameaça que a afrontava, mas não conseguiu. As lutas constantes tinham acabado por aguerrir o caráter de Fernando e afinar-lhe a têmpera. Como já tá acabando, eu vou ler de novo só porque eu quero enrolar. O orgulho
contrariado de Aurélia, acerava o gume às suas armas, para abater aquela atitude de ameaça que a afrontava, mas não conseguiu. As lutas constantes tinham acabado por aguerrir o caráter de Fernando e afinar-lhe a têmpera. Então é 5, 4, 3, 2, 1, 0.